vocês estejam muito bem e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser sobre esse aplicativo que está causando rebuliço nas redes sociais, já tem hashtag no Twitter, já vi gente aí no YouTube comentando que é o Randonautica. É um aplicativo quântico, é um aplicativo que alega ser o primeiro a criar um universo, um mundo quântico, onde você é o diretor desse mundo. Esse aplicativo alega usar um gerador de números aleatórios quânticos da Universidade Nacional da Austrália. Eu conversei com um pesquisador responsável por esse grupo para saber mais detalhes. Será que esse aplicativo realmente tem alguma relação com essa universidade, com esse grupo ou não? Então aqui a gente vai explicar tintim por tintim. Imagina tu baixar um aplicativo no teu celular e com apenas alguns cliques tu obter uma resposta para os teus problemas ou ter a certeza que tu está no caminho certo da vida. Isso é o que o Randonautica promete. Será que é verdade? Eu quero agradecer também ao Guilherme Vieiro Sechá e a Erika Kido do canal da Sadako, que me ajudaram na realização do roteiro desse vídeo. Se vocês entrarem na página do aplicativo Randonautica, vocês vão encontrar 3 imagens. A página do Randonautica não tem muitas informações, mas ele tem 3 imagens com um pequeno textinho que eu fiz uma tradução livre. Quanticamente aleatório. O aplicativo Randonautica coloca o usuário na cadeira de diretor de uma história de aventura ainda a ser escrita. Ao usar o aplicativo, o usuário pode romper com o seu cotidiano mundano e fazer uma jornada aleatória pelo mundo ao seu redor. Mente importa. Sua mente é o seu guia enquanto observa e vê o mundo de maneira diferente. Viajar para o desconhecido é uma jornada como nenhuma outra. Um mundo inteiro novo. Saia do seu túnel da realidade, recalibre sua mente e divirta-se em uma aventura no mundo que você nunca soube que existia. O Randonautica, ele utiliza muito a palavra quântico e aleatório. Eu acho que são as palavras-chave desse aplicativo. Então ele tem toda essa promessa de tu ver um mundo diferente, um mundo novo. Como o Randonautica funciona? Tu baixa o aplicativo, tu responde algumas perguntas que eles fazem ali, inclusive tu aceita um termo de uso, que eu vou falar sobre esse termo de uso no final do vídeo, então fica aqui, presta atenção, que é muito importante. Tu preenche o termo de uso, tu aceita o termo de uso do aplicativo, responde algumas perguntas, envia a tua localização do GPS e aí ele vai te perguntar quantos pontos tu quer encontrar. Então tu pode botar 3, 4, 5, por exemplo, que seriam destinos que o Randonautica vai te dar e que responderiam a tua pergunta. Depois ele diz para que tu escolha uma fonte de entropia. Ele usa a palavra entropia, mas completamente fora de contexto nesse aplicativo. E aí tu tem que escolher quais seriam as fontes que iriam gerar esse teu destino. Uma dessas fontes é a Universidade Nacional da Austrália, que a gente vai focar aqui, e o gerador aleatório de números quânticos que eles têm. E aí ele também oferece outras fontes de entropia, que a gente vai comentar já já. Aí tu clica ali aí tu clica ali na fonte de entropia, mentaliza uma pergunta que tu quer saber, por exemplo, estou no caminho certo da vida? Enfim, anyway. E aí ele vai te dar várias direções, tá? Essas direções tu escolheu antes. Eu quero 3 direções, 4 direções, 5 direções. Aí tu clica ali em Google Maps e tu vai para um destino. É basicamente assim que o aplicativo funciona. Só que por que esse aplicativo fala sobre quântica? Ele diz que os lugares que o aplicativo vai te enviar são locais que têm alguma sincronicidade com a tua vida, porque eles alegam que a tua mente pode conectar ali as informações do celular, vão enviar alguma coisa lá para a Austrália e a Austrália e o gerador de números quânticos vai te dar uma coordenada. É muita confusão. Aí tem um site que chama Portal Base, onde eles explicaram um pouco sobre o Randonautica e eu quero chamar atenção para uma parte do texto que a gente vai discutir aqui no vídeo. As coordenadas são geradas por um programa da Universidade Nacional da Austrália,
que busca anomalias no espaço geográfico e cruzadas com a localização de cada usuário para fornecer um local aleatório próximo que corresponda às energias emanadas pelo usuário. E a subjetividade da interação tem intrigado cada vez mais pessoas. Quanto mais popular o aplicativo fica, mais relatos de experiências bizarras e assustadoras surgem na internet. Tem um ponto importante aqui. Eles estão falando, não só esse site, o Portal Base que eu estou usando, mas outros sites da gringa também, falando que lá a Universidade Nacional da Austrália ela procura anomalias no espaço geográfico. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade, eu vou explicar por quê. E aí, por que eles estão falando de coisas bizarras? Porque um grupo mais, assim, que ficou mais famoso por utilizar esse aplicativo Randonáutica foi uns jovens lá nos Estados Unidos que encontraram uma mala com restos mortais, uma pessoa esquartejada e colocada numa mala, tá? Eles filmaram um pedacinho aí no TikTok e aí eles chamaram a polícia. Os sites que eu olhei falavam assim, a polícia de Seattle confirmou que dentro havia um corpo, mas eu não encontrei em nenhum lugar realmente uma declaração da polícia de Seattle. Outras pessoas também alegaram coisas pela internet, mas são só alegações, sem nenhuma prova específica. Então, obviamente, quanto mais pessoas utilizarem o aplicativo, a probabilidade de encontrar coisas estranhas é maior, porque são mais pessoas utilizando, né? Se só uma pessoa utilizar, qual a probabilidade dessa pessoa encontrar algo estranho versus a probabilidade de, sei lá, 100 mil pessoas estarem usando o aplicativo e encontrarem coisas aleatórias. Como vocês estão vendo aí na imagem, o aplicativo diz assim, escolha sua fonte de entropia, escolha ANU se você não tiver certeza. E as fontes que eles dão é câmera, ANU, temporal phone e temporal server. A câmera, o telefone e o server, como aparece na imagem, temporal, eu acho que eles se referem ao clock do processador. Mas aí, se as pessoas utilizarem clock de processador, câmera e tal, não vai gerar nenhuma coordenada de números quânticos, então a quântica morreu aí. Se tu não escolher ANU, a quântica tá morta nesse ponto do aplicativo, tá? E aí eles até colocam, né, escolha ANU se você não tiver certeza. Aí, obviamente, todas as pessoas escolhem ANU. Existe sim, na Universidade Nacional da Austrália, um gerador de números quânticos aleatórios. Ele é operado pelo grupo de ótica quântica no Departamento de Ciência Quântica da ANU. E aí eles descrevem como o experimento deles é feito. Fazemos isso dividindo um feixe de luz em 2 feixes e medindo a potência em cada feixe. Como a luz é quantizada, a intensidade da luz em cada feixe flutua sobre a média. Essas flutuações, devido em última análise ao vácuo quântico, podem ser convertidas em uma fonte de números aleatórios. Esse grupo faz experimento de física. O experimento deles tem a ver com coordenadas geográficas? Não tem. O experimento deles vai mudar conforme tu mentaliza algo? Não vai mudar. A experiência deles é relacionada ao poder da mente, etc? Não. Esses pesquisadores da ANU, do grupo de ótica quântica, eles têm artigos publicados, são um grupo sério, eles explicam todos os detalhes do trabalho deles. Vi muitas pessoas falando, a geração de números aleatórios é impossível num computador normal. Não é impossível, gente, existem aí pacotes do Python mesmo que geram números aleatórios. Não tem nada de estranho em gerar números aleatórios. Vocês podem estar perguntando assim, Bibi, mas é só esse grupo na Austrália que faz um gerador de números quânticos? Não, existem vários locais que fazem, inclusive existem empresas que vendem esses números quânticos aleatórios, por exemplo, para pessoas que querem trabalhar com criptografia, e por menos de $800 tu consegue sim vários blocos e sets de números quânticos aleatórios. Se tu é uma empresa grande, $800 para ti não é nada. Por que a ANU eu acho que foi utilizada? Porque eles oferecem gratuitamente. Qualquer pessoa, ao entrar no site deles, pode acessar esses números quânticos aleatórios. Eles oferecem, inclusive, códigos no Python que tu possa baixar e utilizar os blocos de números aleatórios deles. Então, é uma coisa
que tá gratuita, é um open source, é uma fonte aberta que eles disponibilizam para qualquer pessoa no mundo. Então eu acho que foi isso que as pessoas do aplicativo fizeram. Entraram no site, pegaram os números ali gratuitamente e estão dizendo que estão utilizando. Eu não tenho como provar se eles utilizam ou não realmente os números da ANU, mas eu falei com um pesquisador da ANU, que eu vou mostrar para vocês a nossa conversa via e-mail, onde eu perguntei se o grupo deles, ele é um dos desenvolvedores do experimento e físico que cuida do experimento, e eu perguntei se eles têm relação com esse aplicativo, e aqui está a resposta dele. Nós fornecemos números quânticos aleatórios que estão constantemente sendo gerados no nosso laboratório para qualquer um usar. Qualquer um pode fazer uso destes números quânticos gratuitamente. Então eu acho que é isto que o aplicativo Randonáutica está fazendo, que os desenvolvedores do aplicativo Randonáutica estão fazendo. Foquem agora na frase final. Nós não estamos envolvidos em desenvolver esse aplicativo. Ou seja, os pesquisadores da ANU não têm nenhum envolvimento com o aplicativo Randonáutica. O próprio pesquisador de lá afirmou para mim por e-mail que não tem nada a ver com o Randonáutica. E aí tem um outro ponto interessante. Apesar de tu conseguir pegar esses números aleatórios gratuitamente, tu não pode pegar esses números em massa. No próprio site do gerador de números quânticos aleatórios da ANU, tem uma parte que está escrito lá: não utilize, não faça o download em massa desses números, porque os nossos servidores irão quebrar. Então, o que isso quer dizer? Não tem como o aplicativo Randonáutica estar pegando ao vivo esses números quânticos. Então, quando tu clica em ANU e mentaliza... ANU e mentaliza uma pergunta, é impossível. Bom, é fisicamente impossível, cientificamente impossível, e agora o próprio gerador de números quânticos, né, os responsáveis do experimento confirmam que é impossível tu ter alguma conexão com eles. Porque imagina, se todo mundo que está usando o aplicativo fosse no servidor deles pegar os números, o servidor deles já tinha caído, já tinha quebrado, e isso está escrito no site. Também está escrito no site que se tu quiser uma quantidade maior de números aleatórios, tu tem que entrar em contato direto com eles. E o próprio pesquisador falou, não temos nada a ver com o Randonáutica. Ou seja, talvez eles estão pegando números aleatórios quânticos, talvez baixaram blocos de dados que estão disponíveis, que tu pode baixar aí na tua casa, que eu posso baixar, pode ser, mas não tem nada a ver com a tua mente. Então, o que está escrito na matéria ali do portal BAS, por exemplo, que eu mostrei, que diz que tem relação com pontos geográficos e que envia coisas pelo celular, isso aí não tem nada a ver. Se tu tá gostando do meu vídeo, já deixa um like, te inscreve, compartilha aí. E agora eu vou destacar alguns pontos do aplicativo para realmente mostrar que isso não tem sentido e vou falar sobre as políticas de uso do aplicativo, que eu acho que isso é o mais perigoso. Primeiramente, como eu já falei, né, é impossível tu enviar com o poder da mente algo pro teu celular, que ele te devolva uma localização de GPS de acordo com o que tu pensou, porque não tem nada conectado no teu cérebro, não tem nada conectado no teu celular. Já vimos que lá na Austrália não tem nada a ver com isso, então, balela. Vamos falar sobre aleatoriedade. O carro-chefe do aplicativo, além da quântica, é a aleatoriedade. O que é realmente aleatório? O aplicativo não tem nada de verdadeiramente aleatório 100%. Ele tem um aleatório dentro de um conjunto gigante de restrições. A primeira restrição é, ele só vai te dar coordenadas que estão dentro da Terra. Então a gente vai começar a restringir o aplicativo. Coordenadas que estão dentro do planeta Terra. Números aleatórios que tenham o formato de uma coordenada geográfica dentro do planeta Terra. Então a gente já tem duas restrições: coordenada geográfica e planeta Terra. Ele precisa números aleatórios com formatos de coordenadas geográficas dentro do planeta Terra que estejam em fotos do Google Maps e que estejam em um raio de mais ou menos 3 quilômetros ao redor da pessoa que fez o pedido. Então, todas as pessoas que usam Randonáutica vão receber direções que estão mais ou menos em um raio de 3 quilômetros
perto da sua coordenada enviada pelo GPS. A solução dos teus problemas, de acordo com esse aplicativo, tá sempre em 3 quilômetros. Ela não tá em outro país, em outro estado, em outra cidade, não. Ela tá do teu lado. Como eu penso que o aplicativo funciona? Eu até acredito que ele possa realmente usar algum número aleatório do banco de dados de números quânticos, mas aí ele tem a coordenada geográfica, ele pega o raio de 3 quilômetros e ele faz uma leve alteração na angulação dos segundos. Quem já viu latitude e longitude sabe que tem graus, minutos e segundos. Então ali alguma coisa na casa dos segundos, alguma angulação que fique nesse raio de 3 quilômetros, pode ser usando um número quântico aleatório, mas não tem nada demais nisso daí. Além disso, eu acho que eles selecionam fotos do Google Maps já pré-determinadas em lugares bizarros, como cemitérios, matagais, rios, praças, locais com pichação, locais com alguma foto estranha. Então eu acho que eles selecionaram vários lugares e aí conforme tu mande tua localização do GPS, no teu entorno eles já têm coisas pré-definidas que te enviam. É aleatório? É muito difícil falar sobre aleatoriedade. É aleatório dentro de um conjunto enorme de restrições. Pode ser, mas não, no meu ver, não seria... Aleatório é um exagero, tá? Vamos dar uma licença poética e falar aleatório. Como eu falei, o aplicativo ficou famoso pelo caso da mala com restos mortais e pelo caso de um rapaz que afirma que o Randonáutica mandou ele para um cemitério onde um parente dele estava enterrado, mas um parente que ele não conhecia. Mas são alegações. Como eu falei, quanto mais pessoas estiverem usando, mais coisas estranhas aparecem. E as pessoas que colocam informações na internet são aquelas que encontraram coisas muito estranhas. Mas tem milhões de outras pessoas que não encontraram nada demais e o aplicativo tá ganhando essa fama. Por que a mente é um fator muito importante desse aplicativo, né? A Erika até estava conversando comigo sobre isso. Que é justamente que a pessoa ela vai querendo achar algo. E quando tu quer achar algo, tu encontra. Mas isso é a mente, eles induzem a pessoa a pensar algo. As pessoas já fazem os vídeos, nossa, eu tô com muito medo, nossa, eu tô com muito medo. Tá entrando no mato da esquina, sabe? Além de ser super perigoso, porque tu não sabe o que tem no mato da esquina. Pra finalizar esse vídeo, que ficou já bem longo, por que eu acho que esse aplicativo existe? Capturar dados. Este é um problema grandíssimo hoje em dia na internet. Poucas pessoas, né, se preocupam com isso ou sabem sobre isso. Mas muitos aplicativos que nós usamos são apenas para coleta de dados, ou mesmo que não sejam apenas para coleta de dados, coletam sim os dados. Qual foi a polêmica do TikTok que estava enviando os dados dos usuários para a China? Os aplicativos que deixam o teu microfone secretamente o tempo todo ligado e eles capturam o que tu tá falando e de repente aparece a propaganda do que tu falou no YouTube ou em algum site. Então você sempre tem que ter muito cuidado com o que os aplicativos estão usando ali, ó, na surdina, quando vocês não estão realmente usando o aplicativo. Primeiro que esse aplicativo já demonstra um grande problema quando tu tem que mandar a tua localização de GPS. Eles já estão captando a localização de GPS dos usuários. Quando eles usam a tua câmera, o teu vídeo, eles estão capturando informações, estão sim registrando essas informações. Nos termos de uso do aplicativo, são muito abusivos. Eles dizem que todas as informações relacionadas ao aplicativo que tu postar nas redes sociais ou que estiverem no teu celular vão sim ser usados de forma perpétua por eles. E tu não tem direito a reclamar, nem choro, nem vela. Ou seja, a minha recomendação é não usem. Eu tinha pensado em usar o aplicativo para mostrar no vídeo. Depois que eu vi os termos de uso, não, muito obrigado. Passo. Porque eu realmente não quero que eles coletem os meus dados. Então, gente, essa é a minha grande recomendação. Não usem e tenham muito cuidado com aonde os dados de vocês vão parar. Eles mesmos dizem que os dados de vocês vão ser usados para relatórios futuros. Então, olha o perigo de roubar a informação do celular de vocês. Na verdade, não é roubar, né? Porque vocês estão aceitando ali na ânsia de usar o aplicativo, clicou e aceitou. Hoje em dia, o que as pessoas querem é apenas usar o nome da Quântica para faturar. Então, é o que eles estão fazendo. Estão entrando no hype, estão entrando na onda. Então,
Então espero que eu tenha explicado pra vocês um pouquinho do Randonáutica. Não tem nada de mecânica quântica, não tem nada de nada de nada. Tu vai ver o que tu quer ver, tu vai encontrar o que tu quer encontrar e até uma pedrinha no chão pode ser a solução para os teus problemas. Esse era o vídeo de hoje, agradeço de novo ao Guilherme Sechá e à Erika Sadako. Espero assim, ó, que vocês entrem nos canais deles, que vocês comentem muito aqui, gente. Esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Me segue no Instagram, Twitter, Bibi Bailas, escute o podcast Panoramas, Instagram e Twitter, PanoramasCast. E até a próxima, tchau!